processo inflamatório, é usado para poder controlar o processo inflamatório. O processo inflamatório em si, ele é uma reação nata do nosso organismo e ela é fundamental. Então, não tem como você eliminar a inflamação. Porque sem a inflamação, nós não temos a resolução, que é a cura. Então, eu tenho uma lesão, eu tenho uma invasão bacteriana ou viral, né? Nós temos ali o que nós chamamos de injúria ou lesão celular. A partir do momento que existe uma injúria, uma célula ou um tecido, ele passa a ter resíduos celulares, resíduos metabólicos. Por quê? Como eu já disse, lesão celular. Então, é necessário que se estabeleça o mais rápido possível um reparo, né? E esse reparo começa inicialmente por atrair células, por dar condições para que aquela região receba células de defesa, receba células para cicatrização e receba ali o oxigênio e o metabolismo adequado para que isso aconteça. Então, houve lesão, eu tenho liberação de substâncias químicas. Então, na lesão, eu tenho mediadores químicos do processo inflamatório. Esses mediadores químicos do processo inflamatório, presentes no processo inflamatório, alguns deles também são mediadores químicos endógenos, que têm as suas ações tanto fisiológicas, quanto também pode estar presentes em situações onde existe um estresse tecidual, que é exatamente a lesão. E geralmente são classificados em tipos diferentes, né? Então, os mediadores químicos, logo após uma lesão, eu tenho principalmente aqui as cininas vasoativas, né? E tenho também elementos que vão produzir dor. Então, nós vamos ter nocicepção. Então, as cininas vasoativas, o nome já diz, né? Cininas, substâncias ou elementos químicos que são capazes de produzir o quê? Vasodilatação. Então, o que uma cinina vasoativa faz? Aumenta a dilatação dos vasos. Aumentando a dilatação dos vasos, nós vamos ter aumento do fluxo sanguíneo, né? E ali calor e rubor. Então, imediatamente a impressão que eu tenho é de um aumento do fluxo sanguíneo, mas essa vasodilatação é apenas no local da lesão. Então, nós vamos ter ali calor, rubor e um metabolismo modificado. Essas substâncias, elas são conhecidas como histamina, bradicinina, serotonina, são substâncias vasoativas. Paralelamente a isso, essas cininas vasoativas também, elas fazem com que haja um aumento da permeabilidade celular. Então, a parede, a membrana celular, ela sofre um aumento da sua permeabilidade na presença da histamina, principalmente. E o que vai acontecer? Começa a haver extravasamento de líquido. Então, a célula, né, aquele tecido, ele começa a perder líquido e esse líquido vai produzir um edema, chamado de tumor. E as outras substâncias, os outros mediadores químicos, além de produzir a dor, então está aqui mediadores químicos, produzindo a algia que nós falamos, né? Que mediadores são esses? Aqui nós podemos citar fator de necrose tumoral alfa, posso citar interleucina 1, interleucina 6, bradicinina, ácido araquidônico, ciclooxigenase, prostaglandinas. Prostaglandinas são elementos que vão produzir dor. As prostaglandinas também aumentam a relação do processo inflamatório, elas são pró-inflamatórias. E todos esses eventos em conjunto aqui, principalmente essa relação da tumefação, faz com que haja infiltração, né, celular no tecido lesado, e isso aumenta o que nós chamamos de pressão osmótica local. Quando essa pressão osmótica local aumenta, então, o que acontece? Os tecidos são comprimidos. Você tem um local que está edemaciado, você vê que começa a inchar, e é claro ali os músculos, tendões, vasos, sofrem um aumento da pressão. Esse aumento da pressão osmótica sobre as estruturas nervosas, essa pressão
é claro, vai aumentar ainda mais essa percepção de dor, porque aumenta o estímulo sobre os nociceptores. E nociceptores são células específicas de sinalizar para o sistema nervoso central, né, uma mudança que nós falamos, que é a percepção da dor. Então, essa é a realidade do problema. Então, muito provavelmente, o nosso paciente, né, do problema 1, ele tinha dor no joelho, né, então a injúria estava nos joelhos, tomou o anti-inflamatório, porque se ele tinha dor, eu tinha mediadores químicos liberados, e com isso estava sentindo dor. A gente não tem dados se ele tinha edema local, sim que ele tinha um edema generalizado, mas principalmente ele tinha estímulo nociceptivo, então ele tinha dor. Então, ele tomou o anti-inflamatório com o objetivo de controlar a liberação desses mediadores químicos, porque é assim que eu vou controlar a dor e controlar o processo inflamatório. Se eu reduzo esses mediadores químicos, tudo que está abaixo aqui vai diminuir, eu vou diminuir o edema, eu vou diminuir o processo inflamatório no todo, o calor, o rubor, a febre, tudo diminui, porque são esses mediadores os responsáveis por todo o quadro que é apresentado pelo paciente. Então, ele tomou o anti-inflamatório, né? Só que ele tomou o anti-inflamatório por um tempo muito prolongado. E aí, quando nós observamos essa mesma reação, não se assustem, não. Porque não são todas as informações que nós vamos usar. Vamos descartar 3 da esquerda aqui, só 3. Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Lesão celular. Lesão celular, injúria. Injúria, liberação de fosfolipídios. Quando eu tenho a injúria, a primeira célula que aparece aqui é o mastócito. O mastócito, quando rompe a sua membrana, né, ele vai fazer a liberação de fósforos, da fosfolipase ou de fosfolipídios, que ativam exatamente as sininas vasoativas. Então, além de ter essa fosfolipase A, né, eu tenho aqui paralelamente, essa figura não mostra para nós, a histamina, né, a serotonina, a bradicinina, que são elementos vasoativos. E da mesma forma, quando nós falamos de cascata inflamatória, estou falando de cascata, né? Então, estou falando que, como é uma cascata, é um evento seguido do outro. A presença de uma substância deriva outras substâncias. Por exemplo, fosfolipase A. Eu posso começar a jogar uma tonelada de substâncias aqui, principalmente interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa. Eles são responsáveis, juntamente com essa reação de cascata, de produzir o ácido araquidônico. Então, uma substância vai produzir na outra. Como que elas são produzidas? Pela presença de basófilos, eosinófilos, mastócitos, leucócitos. São eles que começam a liberar essas substâncias. Então, as células de defesa vêm, liberam substâncias que atraem outras células de defesa e que vão liberando outras substâncias. E aí nós temos essa cascata linda e bela que vocês estão vendo pela presença de células de defesa e as reações químicas que vão acontecendo para resolver aquele problema de injúria que ali está. Então, novamente, né? Você tem lá a injúria, teve a lesão, fosfolipídios, fosfolipase A, sininas vasoativas, aí vem o ácido araquidônico, né? No ácido araquidônico, nós temos 2 possibilidades. Eu posso ter as lipoxigenases, que são mais alérgicas, né? As condições alérgicas e condições de hipersensibilidade, que não é o nosso caso aqui, e a ciclooxigenase. Então, ácido araquidônico, ciclooxigenase. Está pulando aqui, pessoal. Ciclooxigenase. Beleza. Agora sim. Então, é uma reação em cadeia. Ó. Vem acontecendo. Os eventos vão tendo derivados. Após as ciclooxigenases, quais são os derivados que eu tenho? Prostaglandina. E a prostaglandina, eu tenho subtipos de prostaglandina. Né? Tenho vários subtipos de prostaglandinas. Nós temos as prostaglandinas como substâncias inflamatórias, como substâncias pró-álgicas, como substâncias que vão envolver o tecido, fazendo com que haja, né, a evolução de uma série de outras substâncias derivadas, como nós estamos vendo aqui, dentre elas, vários tipos de prostaglandinas.
Poderíamos citar ainda, né? Prostaciclina e seus tipos, juntamente com outras prostaglandinas. A prostaglandina H e depois proboxanos são agentes pirogênicos, e esses agentes pirogênicos são responsáveis também pela febre, que aumenta a temperatura, junto com a própria prostaglandina. Mas vamos nos ater aqui, ó, prostaglandina. Então, ácido araquidônico, ciclooxigenase, prostaglandina. Então é aqui, ó, é essa prostaglandina aqui que está produzindo lá o quadro de edema de extremidade do nosso paciente. E por que ele tomou anti-inflamatório? Simplesmente porque o anti-inflamatório não esteroidal tem o seu sítio de ação, o seu mecanismo de ação. O seu sítio de ação é exatamente sobre os anti-inflamatórios, sobre a ciclooxigenase. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais agem especificamente aqui, bloqueando a ciclooxigenase. E se a ciclooxigenase ela é inibida, o que acontece? A prostaglandina também é. Então, é assim que o anti-inflamatório vai controlar. Bloqueio a ciclooxigenase, e aí, bloqueando a ciclooxigenase, eu não tenho a derivação da cadeia abaixo, e a prostaglandina ela vai ser controlada. Então, essa é a ideia, o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais fazem o bloqueio da ciclooxigenase. Aqui rapidamente, só para vocês observarem, vamos ver só os pontos que nos interessam. Então, tenho injúria, né? Mastócito, rompimento da membrana do mastócito, liberação de fosfolipídios, fosfolipase A, né? Aqui, à nossa esquerda, ativação do ácido araquidônico, que é o araquidonato, o ácido araquidônico, a sua derivação, ciclooxigenase. Ciclooxigenase, nas suas derivações, aqui as prostaglandinas. E as prostaglandinas, né, são vasodilatadora, hiperalgésica, pirogênica. E o que elas vão produzir? A partir da prostaglandina, por exemplo, GI2, eu tenho outros tipos de prostaglandinas que podem ser produzidos, dependendo também do tecido que está sendo afetado. Então, quando eu bloqueio a ciclooxigenase aqui, se eu bloquear a ciclooxigenase, está aqui novamente o anti-inflamatório não esteroidal, ele bloqueia a ciclooxigenase e, com isso, eu bloqueio a cadeia abaixo. Qual que é a cadeia abaixo? Tromboxanos, prostaglandinas, e então, controle do processo inflamatório, um bom controle, tendo em vista que nós ainda temos aqui uma grande repercussão de derivações químicas após a ciclooxigenase. Tá? Os outros fatores aqui, lipoxigenase, né? Os glicocorticoides, nós vamos ver futuramente numa disciplina chamada defesa. Então, lá nós vamos estudar até melhor os anti-inflamatórios e estudar melhor também esses glicocorticoides. Então, tem que ficar bem fixado. O resumo da informação nos dá, já partindo do ácido araquidônico, então eu tenho lá em cima a fosfolipase, né? Tenho a fosfolipase A, eu tenho a injúria antes disso, e na sequência nós chegamos aqui no ácido araquidônico. Então, vamos entender só um detalhe. A partir do ácido araquidônico, nós temos dois tipos de COX, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é a chamada COX fisiológica. Então, dela derivam as prostaglandinas que vão ser utilizadas fisiologicamente. Uma delas, a função renal, ou seja, vai influenciar exatamente no fluxo sanguíneo renal. Também pode atuar na agregação plaquetária, né? Na citoproteção gastrointestinal, o estômago, por exemplo. Então, nós temos algumas relações básicas dessa prostaglandina fisiológica. E o outro ponto são exatamente as COX-2. A COX-2 é quando eu tenho uma exacerbação. A COX-2 ela também é chamada de inibição inespecífica, ou seja, na presença do fator de necrose tumoral alfa, na presença da interleucina 1, na presença da interleucina 6, pró-inflamatórias, automaticamente vai ser produzido ciclooxigenase COX-2 e prostaglandinas, mas nesse caso agora são elementos derivados do sistema de defesa para que atuem na inflamação, na dor e na febre. Então, o anti-inflamatório, né, ele bloqueia a COX, e bloqueando a COX,
nós temos exatamente esse controle. Último detalhe, e mais para frente vocês vão estudar, é que eu tenho anti-inflamatórios seletivos e não seletivos. Então, eu posso ter anti-inflamatórios seletivos da COX-2, então ela bloqueia a COX-2, mas age minimamente na COX-1, né? Então, a repercussão, o efeito colateral sobre a ação fisiológica, ela vai ser menor. Nós temos anti-inflamatórios não seletivos, que acabam agindo tanto na COX-1 quanto na COX-2, e aí eu vou ter essa problemática. Então, também, na hora de administrar um anti-inflamatório, é bom que você saiba se ele é seletivo de COX-1, se ele é seletivo de COX-2, se ele não é seletivo, porque agora você tem como controlar mais esses efeitos. Só vai tomar um anti-inflamatório por muito tempo, é bom que ele seja um seletivo de COX-2 para minimizar os impactos sobre as ações fisiológicas, aí, como nós vimos, principalmente da prostaglandina, que, concluindo, a prostaglandina ela é uma substância vasodilatadora da arteríola aferente e que atua diretamente sobre a taxa de filtração glomerular em função do fluxo sanguíneo renal que lá se encontra. E aí nós fechamos exatamente essa relação entre processo inflamatório e anti-inflamatório, né, não esteroidal, e o que aconteceu com o nosso paciente. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo? Vocês estão aí? Ah, que bom, Letícia, que vocês estão aí. Eu pensei que estava sozinho já. Então, a partir de agora, a Letícia é minha professora assistente. Tá bom, Letícia? Tá bom, professor. Fica tranquilo. Você foi promovida, você acabou de ser promovida. Você vai ser a professora assistente. Se alguém falar comigo aí no chat, você imediatamente me comunica. Pode interromper, não tem problema não. Onde eu estiver, pede para parar, a gente conversa para poder, eventualmente, tirar alguma dúvida. E aproveitando que você é minha professora assistente, então, na hora que chegar no laboratório, você vai mostrar lá a fórmula e ensinar o pessoal aí como que faz o cálculo da taxa de filtração. Ai, o professor está pedindo demais, eu acho. Tá bom, então. Fica só aqui no... Então, tá bom. Conto com sua ajuda, então, tá? Fechou, professor. Fica tranquilo. Eu vou passar para o segundo bloco, porque esse era o finalzinho dos slides que eu usei na apresentação anterior. Então, vamos para o segundo bloco. Hoje ele resolveu ficar um pouquinho lento. Pronto, abriu. Eita. Bom, então, nós falamos de taxa de filtração glomerular, com certeza estávamos falando das pressões que envolvem a relação da entrada e saída do sangue do glomérulo. E estamos, então, observando que existem pressões, uma pressão estática, pressão colodosmótica, que nós temos forças inversas, e essas forças inversas, na passagem do filtrado glomerular, elas são extremamente importantes aí para que haja os processos que o rim tem como finalidade dentro dos objetivos fisiológicos, né, da sua característica, que é fazer a filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção. Então, nesse contexto, além de ele ser altamente eficaz e importante em relação aos eletrólitos, né, a água também ela vai ser aí no máximo possível reabsorvida para manter o nosso sistema em condições ideais para o aparelho cardiovascular, cardiorrespiratório e todas as funções vitais
do nosso organismo em função a fornecer elementos para que todo o metabolismo ele possa ser executado, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho a água que vai estar circulando juntamente aí com o plasma e no meio extracelular. Essa água, né, pós-filtração agora, ela tende a passar por um processo de filtração exatamente para poder fazer a eliminação de solutos, né? E esses solutos eles vão ser eliminados especificamente pela urina, que é o meio mais ativo de eliminação de água do nosso corpo. Então, todo esse líquido circulante, e passando por etapas, onde nós temos lá que o débito é entre 20% e 25%, então ele vai sofrer de 4 a 5 passagens do sangue ser todo filtrado pelo rim, né? Então 4 a 5 passagens pelo rim para ele ser todo filtrado, e aí, então nós vamos ter um processo de seleção, onde nós vamos manter determinadas substâncias, né, que são essenciais e importantes para o funcionamento orgânico, e eliminar aquelas que são metabólicos. Então, dentro dessa relação de filtração, nós vamos ter uma composição diária em função da urina de elementos que vão ser filtrados e excretados especificamente. Então, quando eu penso numa composição, né, em função de solutos que vão exatamente ser eliminados na urina, a fisiologia nos traz a seguinte resposta, que o total é de 750 miliósmos por dia de solutos que vão ser eliminados, né, dentro da seguinte proporção: 150 de sódio, 50 de potássio, né, 250 miliósmos de ureia, ânions 250 e outros cátions 50, me dando novamente esse total de 750. Isso nos dá um equilíbrio hidroeletrolítico, né, especificamente para o nosso corpo. Então, esses valores nós colocamos como valores de padrão fisiológico e vão sair juntamente com a água. Só que a água ela é relativa, né? Você pode ter uma eliminação maior ou uma eliminação menor de água, dependendo também de algumas inserções que nós podemos observar que o corpo, o organismo, ele pode sofrer e ele pode perder mais água, ele pode ganhar mais água. Isso pode influenciar um pouco essa relação dessa excreção obrigatória, né? Então, eu preciso eliminar água e eu preciso eliminar essa quantidade de substâncias dentro de uma homeostase celular. Perder o balanço, aí as coisas podem ser totalmente diferentes. Nesse contexto, então, nós temos aqui, né, só para a gente rever rapidamente a questão de volumes, nós temos os principais solutos aqui: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, o fósforo, aqui em cima o ácido fosfórico, mas o fósforo que é o mais importante, proteínas, glicose e o pH aqui do plasma, nós colocamos como 7,4, né, o interstício 7,4, mas podem ter variações. Nós estamos vendo que o pH ele sofre variações de acordo com o local. Então, mesmo dentro da célula, ele já pode variar em 7,2, mas a base para o do plasma, 7,4, ainda preservando aqueles valores entre 7,35 e 7,45, como os limítrofes de máximo e mínimo do pH, né? Então, lembrando aqui, nós temos, né, o meio extracelular, né, o sangue, especificamente aqui o intracelular e aqui o extracelular, e nós vamos ter, né, 25 litros especificamente desse fluido intracelular, né? Nós vamos ter aqui do interstício 13 litros e do sangue, do plasma sanguíneo, 3 litros. Então, temos uma quantidade aí aproximada de 42 litros. E aquela predominância específica entre o meio intra e extracelular antagonicamente balanceados. Então, tenho sódio
145, potássio 4,5, cloro 116, né? A osmolaridade ela vai ser igual, e antagônico ao meio intracelular, que eles são opostos. Enquanto lá no extracelular nós vamos ter o sódio 145, aqui nós vamos ter o sódio 15. Né? Enquanto o potássio é 4,5, aqui 120, o cloro 20, e fazemos a mesma proporção. Tá? No meio intracelular que nós temos a proteína, sendo que no extracelular ele vai ser 0. Tá? Então, essa diferença entre o meio intra e o extracelular é que vai dar a possibilidade de modificações de gradientes. Essas modificações de gradiente por concentração química, né, diretamente vai proporcionar também uma modificação elétrica, que nós vamos chamar de gradiente eletroquímico. Aqui nós podemos ter como exemplo a bomba de sódio e potássio, para dar algumas ações fisiológicas especificamente. E já a quantidade desses eletrólitos, né, especificamente aqui do plasma, então ele vai ter basicamente a mesma, muito próximos valores, né, 145, 142, 4,4, 4,5, né, 102, 116, então aqui eles têm pequenas diferenças que não são tão importantes. A única diferença que eu tenho aqui, que ela tem uma significatividade, é que aqui eu tenho a proteína, né? E aqui apenas no fluido intersticial a gente não vai ter, ok? Mas olha só, então eu tenho algumas características eletroquímicas por eletrólitos, por substâncias que são importantes para me dar equilíbrio, e esse equilíbrio vai permitir gradientes eletroquímicos que vão efetuar funções fisiológicas do nosso organismo. Então, daqui a gente vai ver a bomba de sódio e potássio, transmissão nervosa, né, condução nervosa, dentre outros efeitos, como também a gente pode analisar depois a questão do nervo motor, contração muscular. Então, eu tenho uma série de situações que vão envolver essas relações aqui entre o meio intra e o meio extracelular. E para que eu possa ter exatamente isso em condições viáveis de funcionamento, né, nós precisamos voltar as nossas atenções aqui exatamente pelos túbulos e pelas regiões onde determinadas substâncias elas podem ser tanto reabsorvidas quanto secretadas, né, fazendo com que nós tenhamos os valores próximo daquilo que nós estávamos vendo como comportamento aí fisiológico normal. Então, nós vamos ter aqui que as setinhas vermelhas, elas são vermelha, nem tem vermelha, a setinha azul é o vermelho, a questão aqui do capilar peritubular. Então, a setinha azul, ela vai mostrar tanto aqui no túbulo, né, proximal, aqui na alça de Henle, alça descendente, depois a alça de Henle, aqui a região a descendente, a ascendente, depois os túbulos contorcidos distais, as substâncias que podem ser aqui exatamente reabsorvidas. Então, nós temos aqui com padrão sódio, cloro, água, potássio, sendo reabsorvidas para os capilares, né? Então, aqui o amarelo significa filtrado glomerular, né? Nós ainda temos aqui no túbulo contorcido proximal, né, glicose, aminoácidos, ureia, fosfato, cálcio. Aqui na alça descendente, né, nós vamos ter a água, tem aquela relação de ser altamente permeável e depois não ser mais permeável, né, posteriormente. Aqui, na alça de Henle, essa figura não nos mostra especificamente, mas nós temos elementos aqui que vão ser absorvidos, podendo até mesmo depois a própria ureia, né? Na alça ascendente, nós temos sódio e cloro, né? Aqui no final do túbulo contorcido distal, novamente, água, sódio e cloro. E no túbulo coletor, ainda há a possibilidade, né, de algum grau aí de reabsorção de sódio, cloro, principalmente aqui a água, principalmente, eu falei principalmente água, quando eu pensar aqui na vasopressina, né? Bom, passou daqui, urina.
Da mesma forma, se a gente for pensar em secreção, lá no túbulo proximal, ou contorcido proximal, nós temos aqui a secreção, né, de creatinina, ácido úrico, drogas e íons de hidrogênio. Mais relacionado com as porções, né, do túbulo contorcido distal, nós vamos novamente ter aqui potássio e hidrogênio. Né? O potássio, ele aparece, eu falei mais uma vez, o potássio, o hidrogênio repete, mas o potássio, ele tem essa característica de estar aqui no túbulo contorcido distal, podendo também ser secretado aqui mais próximo do túbulo coletor. Então, onde nós vamos ter aqui tanto a secreção de potássio, novamente, né? Secreção de H+, e a secreção de ureia. Então, olha só, nós temos essa figura e nós vamos ver que a próxima figura, ela complementa algumas informações. Então, eu pego lá, túbulo proximal, sódio, cloro, potássio, acrescenta aqui o cálcio, né? Bicarbonato, repete água, acrescenta glicose, aí aminoácidos, acrescenta vitamina, acrescenta colina e acrescenta ureia. Então, nós temos aqui mais alguns elementos que são reabsorvidos nessa área. Né? Aí nós vamos ter também como elementos, né, que podem ser eliminados, secretados, novamente, nós temos os íons de hidrogênio, drogas, né, toxinas, e aqui amônia. Então, temos a amônia presente como um elemento que também pode exercer uma influência de secreção aqui no túbulo contorcido proximal. Aqui na alça de Henle, aqui no ramo descendente, um pouquinho antes da alça de Henle, nós temos aqui a absorção de água, né? Agora na parte ascendente, nós vamos ver aqui, novamente, né? Lá eu tinha apenas no anterior, se eu não me engano, a expressão de sódio e cloro, então vamos acrescentar potássio, magnésio, cálcio e amônia, né? Então, da mesma forma que eu posso aqui fazer a secreção, né? Aqui nós temos a amônia novamente como um ponto de contenção. Aqui é a reabsorção, né? Aqui é secreção. Agora, como secreção no túbulo distal, nós temos o potássio e os íons de hidrogênio, que vai ter uma relação aqui, a gente vai ter que colocar a aldosterona aqui para entender depois, tem uma ação, e uma reabsorção ainda de cálcio, sódio, cromo e água. Então, alguns detalhes novos aqui, né? E, por final, no túbulo coletor, ainda algumas possibilidades, né, de reabsorção. Claro que isso aqui é pequeno, é bem mínimo. É muito maior aqui no túbulo proximal, maior na alça ascendente, especificamente. Mas alguns estudos mostram, os autores trazem sódio, o potássio, o cloro, o cálcio, o bicarbonato, né? E aí os íons de hidrogênio, ureia e de água, né? Então, aqui é secreção especificamente caracterizada no túbulo coletor para aquela quantidade que está a mais, né? Que está, como que eu vou dizer para vocês? Se está a menos, ele é reabsorvido, se está a mais, ele vai ser secretado procurando manter as quantidades ideais. Por último aqui, a eliminação ainda, né? Mais uma vez aqui de potássio, os íons de hidrogênio, e amônia aqui especificamente. O último, né, ele nos dá novamente aquelas colocações, são as mesmas substâncias, então túbulo contorcido proximal, né? Aqui aparece a glicose, que já tinha aparecido no outro, mas ele me dá uma outra conotação, as mesmas substâncias, mas ele mostra a divisão, né? O córtex renal, essa coloração mais clara, né, onde eu tenho os túbulos proximais, depois a parte descendente, passando aqui pela medula renal, né? A alça de Henle, né? Pela parte mais interna da medula, as substâncias são as mesmas aqui, um pouco menos quantificadas. Os outros mostram alguns sais, algumas substâncias além do cloro e do sódio, né? Então, nós temos o ramo ascendente, aí novamente aqui uma caracterização específica, novamente das reabsorções, né? Túbulo distal, então a gente está vendo aqui em função das estruturas do rim, né? Córtex e medula, como que isso está distribuído.
Por último, o ducto coletor, né, que ele traz como água e ureia, e até aquela relação, né, específica da relação da ureia com a alça de Henle. O último, para que não fique repetitivo, né, o que me interessa nessa figura aqui, principalmente, é exatamente aqui, ó, lá no finalzinho do túbulo contorcido distal, né, o que vai acontecer? Aqui nós temos uma relação especificamente do sódio, né? Então, aqui eu tenho uma reabsorção de sódio, uma liberação de aldosterona. Então, quando a renina ela age sobre as unidades renais, o que vai acontecer? Automaticamente, ela ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e por meio da liberação da aldosterona, né, o que vai acontecer? Ocorre nessa região, então, a reabsorção de sódio, que vai fazer um acúmulo maior também de água, e, consequentemente, nós temos em contrapartida o mesmo local de secreção aqui de íons de H+, e íons de potássio. E outro detalhe que nos chama a atenção é o ADH, né, agindo aqui no túbulo coletor, cuja sua finalidade, quando presente, vai ser o aumento de reabsorção de água. Mas nós vamos falar mais à frente do renina-angiotensina-aldosterona e vamos falar também, está pulando tudo aqui, gente, vamos falar também do ADH. Então, aqui só para a gente lembrar, do contorcido distal, a aldosterona vai agir aqui, o ADH ele age no túbulo coletor, mas nós vamos ver que ele tem vários pontos de ação e, então, ele vai reabsorver água, e aqui também com o sódio, né, aumento da quantidade de sódio, também aumento da quantidade de água no nosso organismo. Bom, essa figura, né, nós vamos basicamente passar aqui por 3 informações, né? Nós temos o local, nós temos o processo, como ocorre basicamente essa filtração, e as substâncias que são envolvidas, né? E isso para que todo esse processo de reabsorção e de secreção possa resultar exatamente na formação da urina. E aí depois analisarmos qual que é o conteúdo dessa urina, né? Então, o que nós temos aqui? Ó, corpúsculo renal. O corpúsculo renal, né, basicamente, vai atuar sobre a pressão hidrostática do glomérulo. Então, a própria força de pressão do sangue, que é a pressão hidrostática, em sua passagem, ele atua nesse processo, onde envolve a água, a glicose, aminoácido, ácido úrico, ureia, sais, né? No túbulo contorcido distal, o processo por qual, né, vai haver exatamente essa filtração, ela envolve a água, a glicose, aminoácidos e sais, e vai ser por difusão e transporte ativo, né? Então, difusão e transporte ativo diretamente aí envolvidos nesse filtrado para os capilares sanguíneos. Na alça néfrica, nós vamos ter envolvimento de águas e sais, e aí é por osmose, né, e reabsorção de água também para os capilares. No túbulo contorcido distal, né, aqui nós vamos ter o hidrogênio, né, o ácido úrico e a amônia, e aqui é transporte ativo, exatamente para poder remover essas substâncias e serem eliminadas, porque são metabólitos especificamente indesejados aí dentro do nosso organismo. E o ducto coletor, né, basicamente ali vai trabalhar com a água, com a ureia, ácido úrico, sais e amônia, e aqui ele é simplesmente um elemento condutor, uma via, né, uma via de condução até o ureter. Então, o ducto coletor já é a parte final. A única possibilidade que eu tenho aí, real e específica nas suas porções terminais, é exatamente o envolvimento da vasopressina do ADH, que aí sim, ele pode ser um elemento importante para poder reter essa água no organismo. Bom, indo em frente, alguns hormônios e as suas ações, né, os seus efeitos
especificamente. Então, nós temos a aldosterona. A aldosterona, o que ela faz? Aumenta a reabsorção de cloreto de sódio e água, aumenta a secreção de potássio e aumenta a secreção de H+, que nós vimos naquela figurinha. Local de ação: túbulo coletor distal e ductos coletores. Angiotensina 2. Angiotensina 2 aumenta a reabsorção de cloreto de sódio e de água e aumenta também a secreção de íons de H+, Onde que elas podem agir? O túbulo proximal, na região ascendente da alça de Henle, a região espessa, túbulo coletor e o túbulo coletor distal. Então, são locais que a angiotensina 2 pode exercer a sua ação. O hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético age principalmente nos ductos coletores, mas pode ter alguma ação no finalzinho do túbulo distal, contorcido distal, agindo principalmente nos ductos coletores. Faz o que? Aumento da reabsorção de água. O hormônio da paratireoide, que é o paratormônio, nós não citamos ele nenhuma vez, mas o paratormônio ele é importante ser citado, porque ele é um importante hormônio que faz a reabsorção de cálcio. Então, ele trabalha no aumento da reabsorção de cálcio e, consequentemente, existe uma perda aí de fosfato. Então, quando se ganha cálcio, tem eventuais necessidades, por exemplo, osteoporose. Pacientes, às vezes, têm osteoporose e começam a perder cálcio do osso. Não, vamos pensar diferente. Vou dar um outro exemplo mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que está faltando cálcio no organismo. Os níveis de cálcio diminuíram. O cálcio é importante na contração muscular, o cálcio é importante na transmissão nervosa, o cálcio é importante em vários eventos fisiológicos. Então, se o meu organismo perdeu o cálcio e eu não fiz reposição do cálcio de forma adequada, ele vai tirar de algum lugar. Estrutura rica em cálcio no nosso corpo? Os ossos. Então, o hormônio paratireoide sendo liberado, ele estimula a retirada de cálcio dos ossos, para que se possa manter as funções vitais no nosso organismo. Depois, quando você ingerir cálcio, esse cálcio vai ser devolvido dentro das proporções ideais para os ossos. Então, isso é um organismo em homeostase. Agora, quando essa devolução não acontece, então você vai ter problemas que podem afetar os ossos, como a osteomalácia, que é o amolecimento dos ossos, e o raquitismo, que os ossos começam a ficar tortinhos, vão ficando tortos em função de perder a matriz óssea, e com isso evolui para deformidades e quadros clínicos específicos. Isso se deve, então, a essa relação extrema, nesse caso extremo que eu estou levando a uma doença, a ação do hormônio paratireoide, ou simplesmente é um quadro de não absorção, especificamente de cálcio, tem relação direta aí com a vitamina D. Bom, mas deixa isso para outro momento, Por último, o peptídeo natriurético atrial. O peptídeo natriurético atrial, ele também é um hormônio que ele vai agir ali no túbulo distal, e também nos ductos coletores, túbulos coletores. A função dele, na verdade, é diminuir a reabsorção de cloreto de sódio. Diminuindo a reabsorção de cloreto de sódio, consequentemente, eu vou perder água. Então, quando eu quero realizar modificações nesse volume de água, uma das formas aqui é diminuir a reabsorção. Então, eu diminuo a quantidade de cloro, ou cloreto de sódio, e aí, naturalmente, eu perco o volume. Então, esses são hormônios importantes nesse controle da osmolaridade. Bom, então, para esse balanço ele ser ideal, nós temos que analisar algumas ações. Então, essas ações, elas podem ser sinalizadas e controladas por meio do hipotálamo. Aí, quando nós falamos do hipotálamo, nós vamos ter mecanismo de sede, o hormônio, a vasopressina, também conhecido aí como o
Vasopressina não. Tá certo. Vasopressina também conhecido como o hormônio antidiurético. Tá? Então, ambas essas respostas são induzidas por meio do aumento ou da redução da osmolaridade. Então, quando nós falamos em mecanismo de sede, então, primeiro eu começo aqui, exatamente pelo barorreceptor. Então, são células específicas que são capazes de identificar a questão de volume, né? Então, o barorreceptor, ele consegue, por meio da distensão da sua célula, me dizer se eu tenho volume maior ou volume menor de líquido circulante. Isso, correlacionado, me dá a quantidade de água, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa sinalização ela vai ser enviada para alguns núcleos, né? Então, tem a sinalização chegando no núcleo paraventricular, né? Também no núcleo supraóptico, que são núcleos hipotálamos secretores. Às vezes a gente enrola umas palavrinhas aqui, vocês vão ver em medicamento, isso que a gente está acostumado a falar, né? Então, hipotalâmicos secretores. E aí, esses hipotalâmicos secretores, né? Eles têm correlação direta aqui com os ósmos receptores, que são também células específicas para receber sinais desses barorreceptores, me dão a ideia, né? Em função das pressões circulantes na periferia, e aqui a possibilidade de sinalizar, então, para o hipotálamo posterior, exatamente para poder produzir a liberação da vasopressina ou do ADH. Tá? Então, eu tenho um sinal aferente, esse sinal aferente vem do barorreceptor periférico, chega nos ósseos receptores, estimulam o núcleo paraventricular ou núcleo supraóptico, né? E aí nós vamos ter a possibilidade específica de ter a liberação ou não do ADH. Aqui nos ósseos receptores, né, eles também possuem duas unidades chamadas de lâmina terminal, né, ou subfornical do hipotálamo. A organização vascular da lâmina terminal ou o órgão, organização subfornical do hipotálamo. São núcleos de sensores. Esses sensores, conforme eu falei para vocês, eles são capazes de perceber essa distensão específica perifericamente lá nos vasos ou das pressões. Então, olha só, quando eu tenho essas análises realizadas aqui, elas são buscadas exatamente onde? Lá na região periférica. Então, esses barorreceptores estão localizados aqui perifericamente, e aí nós vamos ver os distúrbios em função do volume de água, né? Então, se eu tenho aqui uma perda de água, automaticamente, quando eu perco água, nós vamos ter aumento da osmolaridade. Então, o que vai acontecer? Não, eu estou perdendo água, né, o volume intracelular para o volume extracelular, a osmolaridade está aumentando. O que vai acontecer? Os ósmos receptores, eles são ativados. Então, quando ocorre aumento da osmolaridade, o que acontece? Eu perdi água, os ósmos receptores vão ser ativados, porque está diminuindo a quantidade de água. Quando nós temos um ganho de água, o que acontece? Está ganhando água, quem está ganhando água? O volume intracelular ganhando água. Né? Então, intracelular está ganhando água, ocorre uma redução da osmolaridade. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Os ósmos receptores, eles são inibidos. Então, eles são inibidos quando tem redução da osmolaridade e são ativados quando ocorre um aumento da osmolaridade. E isso me dá exatamente uma sinalização dos barorreceptores para os meus centros osmorreceptores, para que haja, então, especificamente, um controle e que isso desencadeie exatamente as reações necessárias fisiológicas para poder fazer o equilíbrio de água no nosso organismo. E aí o nosso organismo ele tem alguns mecanismos diferenciados para que se faça esse equilíbrio. Tudo bem? Uma dúvida até aí? Professor? Oi?
É só para ficar fixo na minha cabeça. Então, no caso, quando você ativa o ADH, você também pode ativar o mecanismo de sede. Então, no caso, o ADH é para conservar a água e, ao mesmo tempo, você ativa o mecanismo de sede para você tentar adicionar água além do que já está sendo conservado. Correto, porque quando o ADH ele preserva a água, ele está preservando porque já está diminuindo, né? Sim, então, eu preciso, além de preservar, eu preciso repor. Então, correto. Não, entendi. Então, por isso que pode, quando você começa a estimular o ADH, você também pode estimular o mecanismo de sede ao mesmo tempo. Correto. Geralmente, esses mecanismos eles estão todos trabalhando simultaneamente, né? Para que ocorra, então, de várias formas, o balanço, que exatamente os valores fisiológicos. Mas, constantemente, todos eles são ativados para poder fornecer informações e controle necessário para o volume de água adequado. Entendi, obrigada. De nada. Ó, a gente vai ver que além do ADH tem outras formas, né? Então vamos passar por algumas etapas aqui para a gente observar exatamente o que acontece de acordo com a sua observação. Bom, então olha só. Então a gente tem lá a expressão de sódio é o parâmetro ajustado para preservar o volume extracelular em um nível apropriado, ou seja, o sódio tem uma relação direta com a quantidade de água, né? Se eu retenho sódio, eu aumento a água. Se eu perco sódio, eu perco água. Então, ó, os mecanismos de regulação do volume extracelular controlam a quantidade de osmoles do extra, onde principalmente o soluto é o sódio. Então, isso se faz por meio de alguns mecanismos. Então, vamos ver esse controle aqui do sódio relacionado com o volume de água. Então, um deles a gente pode falar de sensores para homeostase de volume. Então, é um sistema aferencial, né, que envolve 3 pontos básicos. 2 deles são muito parecidos aqui, né? São sensores cardiopulmonares, os sensores arteriais e os sensores renais. Os sensores cardiopulmonares estão correlacionados com o enchimento cardíaco. Então, de acordo com o enchimento das câmaras cardíacas, eu tenho maior volume ou menor volume. Então, eu tenho um volume normal. Se eu tenho quantidade aumentada de sangue, né, eu tenho quantidade aumentada de água. Ou seja, se o volume de sangue aumenta, é porque aumentou o volume de água. Então, aqui eu posso detectar. Da mesma forma, né, no débito cardíaco, se esse débito diminui ou aumenta, eu também tenho volumes ou volume de água diferenciada. E da mesma forma, eu tenho alguns sensores de perfusão renal, por onde, já que eu tenho uma filtração constante, eu também posso ter unidades de aferição de pressão sobre as estruturas renais. Tá? Acontece da seguinte forma, né? A gente vai ter essa monitorização e acontece da seguinte forma. Então, ó, sensores cardiopulmonares. Eu tenho os sensores atriais e os ventriculares pulmonares. Então, conforme eu já disse, são estruturas eferentes. Então, se são eferentes, é porque elas detectam e direcionam essas informações para o sistema nervoso central, né? E aqui nós temos uma ação do nervo vago. Então, o nervo vago é a estrutura nervosa do sistema nervoso autônomo, importante aí para poder direcionar essas informações. Então, como que isso acontece? Por tensão, por estiramento. Então, todo esse retorno que vai, essa passagem de sangue, esse volume de sangue que passa em função do sangue que circulante retorna ao coração, ele produz uma certa tensão sobre essas câmeras ou sobre algumas veias, né? Produzindo exatamente a possibilidade dessa captação. Então, eu tenho aqui, né, alguns sensores, esses pontinhos pretos, que são baroreceptores, né, posicionados especificamente sobre algumas regiões aqui ventriculares, né, e outras pulmonares. Do lado esquerdo, eu tenho o nervo vago esquerdo, que é o que capta essas informações e vão direcioná-la para o sistema nervoso central. E do lado direito também, os baroreceptores estão opostos aqui, nós não estamos vendo. Eles vão também captar as informações. Então, eu tenho aqui sobre o coração
sobre artérias, e esses sensores, eles conseguem captar essa distensão. Né? Essa distensão é a tensão, maior tensão, menor tensão. Quando que eu tenho maior tensão? Quando a minha pressão está aumentada. Quando que eu tenho menor tensão? Quando a minha pressão diminui. Que pressão? Pressão hidrostática, pressão dentro dos vasos. Né? Sensores de estiramento aqui, né? Aqui apresenta novamente sensores ventriculares sobre, especificamente, uma artéria. Então, nós temos aqui a estrutura, né, nervosa, aferencial, que vai levar as informações, e aqui um baroreceptor. Então, se essa pressão aumenta aqui sobre essa estrutura, o que vai acontecer? Esse baroreceptor, ele consegue perceber se aumentou ou se diminuiu, e ele vai informar, vai enviar essa informação para os centros superiores. Olha só, então vamos fazer uma suposição. Volume sanguíneo está aumentando. Então, o volume sanguíneo aumentou, automaticamente a tensão na parede do vaso aumenta, né? Isso faz com que haja uma ativação dos receptores de tensão. Opa, aumentou aqui. Então, as vias aferentes vão informar quem? O centro vasomotor, sistema nervoso central. Está aumentando, o volume aumentou lá no coração. O volume está aumentando. O que a gente faz? O sensor, né, o centro vasomotor, ele vai dar uma resposta de feedback negativa. O que acontece? Os referentes simpáticos, né, diminuem o influxo de atividade simpática aos néfrons. Diminuindo a atividade simpática nos néfrons, ocorre aumento da excreção de sódio, e havendo aumento da excreção de sódio, naturalmente diminui também a água. Então, o volume ele é reduzido. Então, esse é um circuito específico, né, que nós vamos ter dos baroreceptores atuando exatamente. Vocês podem ver que a resposta aqui é simpática. Né? Então, tem um baroreceptor, percebe o aumento da tensão, chega no sistema nervoso central, a ação simpática diminui. Se a ação simpática diminui, o que vai acontecer? Aumenta a excreção de sódio, diminui o volume. Contrário, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, não vai haver uma atividade direta de tensão, né, na parede do vaso. Consequentemente, os receptores eles estão inibidos, né, porque não aumenta a sua distensão, são ativados na sua distensão. As vias aferentes, elas ficam inativas, né, e essa redução da parede da tensão com feedback negativo vai ser percebida também no vasomotor. Por quê? Diminuiu acima do normal. Então, tenho pressões aqui. O que acontece? Eu tenho uma resposta positiva dos referentes simpáticos. Eles estimulam, então, a atividade simpática, né, sobre os néfrons. O aumento da atividade simpática, né, diminui a excreção de sódio, e se ocorre a diminuição da excreção de sódio, automaticamente eu estou retendo o sódio. Se eu retenho o sódio, eu aumento a quantidade de água, e aí eu restabeleço o volume sanguíneo. Então, esse balanço é o tempo todo. Se diminui, ele aumenta, se aumenta, ele diminui. Todos esses sistemas trabalhando 24 horas por dia para poder manter o equilíbrio hídrico, o equilíbrio, a volemia, equilíbrio hídrico, hidroeletrolítico, está tudo interligado. Isso acontece o tempo todo. Né? Aproveitando a mesma relação, então nós vamos aqui, mais 20 minutinhos aí, falar sobre esses 4 pontos. Né? Nós acabamos de puxar o assunto aí do sistema nervoso simpático, falamos um pouco sobre a renina, angiotensina, aldosterona, falamos um pouco sobre o ADH, né? E também acabamos citando o peptídeo atrial natriurético. Então, vamos só melhorar um pouquinho essas informações sobre cada um deles. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Analisando aqui o primeiro... primeiro vamos analisar a renina. Tá. Então, analisando os sensores renais. Então, a gente tem o aparelho justo-glomerular, né? E no aparelho justo-glomerular eu posso ter a liberação de renina. Aí, lembrando a vocês, se a gente for
né? Se nós observarmos, o rim também tem os baroreceptores. Esses baroreceptores respondem o quê? A pressão. Se aumenta a pressão do quê? A quantidade do volume do fluxo sanguíneo renal. Então, se aumenta o fluxo sanguíneo renal aqui, naturalmente, evidentemente, o que que acontece? Nós temos uma sinalização. Se essa pressão cai, evidentemente, nós também vamos ter uma leitura que esse baroreceptor está recebendo um fluxo sanguíneo menor, né? Então, isso quer dizer que a percepção especificamente, né, dessas pressões pode ter correlação diretamente com a expressão renina e automaticamente também tem a expressão relacionada com retenção ou liberação de sódio, né? Então, se a renina ela está presente ou ela é liberada, essa relação, né, em função renina, estimulação sobre a mácula densa, a resposta final vai ser aumento ou diminuição de sódio. Então, o que nós temos? Que, primeiro, eu tenho a relação da pressão. Então, olha só, para que haja liberação da renina, eu preciso voltar aqui nesse baroreceptor. Então, se esse baroreceptor, a pressão nele aumenta, eu tenho uma resposta, se diminui, eu tenho uma resposta totalmente inversa. Então, como que vai acontecer aqui? Dependendo exatamente do fluxo sanguíneo, que daí nós chamamos também de pressão de perfusão, que é a quantidade de sangue perfundido sobre essas estruturas, nós vamos ter especificamente a liberação de renina quando a pressão ela é abaixo de 95. Então, a renina é liberada quando a pressão fica abaixo de 95, porque abaixo de 95 indica o quê? Que o fluxo está caindo, que a pressão está diminuindo. Então, a pressão diminuindo, o fluxo cai, a quantidade de líquido é pequena. Então, libera a renina. E nós vamos ver que a renina ela é vasoconstritora, né? Ela entra aqui no ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Agora, as pressões quando estão acima de 95, geralmente elas variam até 160, é uma pressão normal, onde, nesse caso, a minha tensão está aumentada exatamente, né, sobre que os baroreceptores das células justaglomerulares, e aí, então, eu não preciso ter liberação de renina. Ou seja, finalizando, pressão caiu, diminuiu a quantidade, o volume, né, de água no organismo, a volemia está diminuindo, e com isso, então, um outro mecanismo é a liberação da renina, porque a renina ela vai agir fazendo com que essa correção possa ser realizada, né? Por quê? Ela vai trabalhar lá na constrição. Então, a renina, uma vez liberada, nós vamos ter denominado como um mecanismo neural simpático, né? Como que isso funciona? Se é simpático, nós chamamos de adrenérgico, que vem da substância mediadora aqui, que é a adrenalina. Então, esse estímulo beta-adrenérgico, ou de adrenoreceptores, vai fazer com que exatamente ocorra aí, lá nas células justaglomerulares, a liberação da renina. Então, se a gente voltar aqui, eu tenho, né, renina, aqui é o meu aparelho justaglomerular, mácula densa, e o que vai acontecer? O baroreceptor, pressão diminuiu, vai estimular diretamente, né, a relação da mácula densa, do aparelho justaglomerular, e aí, com a presença da renina, o que vai acontecer? Aí vai ter caiu o sódio, ou vai ter a retenção de sódio, consequentemente, aumento de água. Porque aqui está mostrando uma situação inversa. O sódio caiu. Se o sódio caiu, o que é importante? Que libere a renina. Se libera a renina, aumenta o sódio. Quem faz essa leitura? Baroreceptores, esse corte menorzinho aqui. Ele está onde? Lá na mácula densa. Então, a gente está vendo que aqui está a mácula densa, esses baroreceptores estão aqui. Então, aqui fez a leitura, porque caiu o sódio, caiu o volume, baroreceptor, pressão menor que 95. Estimula a produção de renina. Agora, a renina, ela vai ser beta-adrenérgica. Sendo beta-adrenérgica, né, nós vamos ter constrição. Bom, então aí,
mecanismo neural simpático, e o outro eu acabei de explicar, que é exatamente aquela questão do volume especificamente correlacionado com a quantidade do sódio e a liberação da renina. Bom, aqui, aquele ciclo, né? Então, nós temos a angiotensina 2, o angiotensiogênio, a sua possível transformação depois de angiotensina 1 e angiotensina 2, se isso ocorre lá no pulmão. Então, a renina, angiotensina, aldosterona. Então, a renina liberada produz angiotensina 1, a angiotensina 1 é transformada lá nos pulmões em angiotensina 2, e a angiotensina 2 atua de duas formas. Primeira, estimulando a vasoconstrição da arteriolar aferente, então, diminui o fluxo sanguíneo renal, e sobre a adrenal, estimulando a liberação de aldosterona. E a aldosterona, né, ela diminui a excreção de sódio, ou seja, aumenta a retenção de sódio, e com isso também aumenta a quantidade de água. Então, basicamente, nós temos aqui esse mecanismo, né, o SRAA definido. Então, a questão do sódio. Então, a dieta salgada, então aumenta o sódio no sangue, aí tem a sensação de sede, ingestão de água, diluição do sangue, aumento do volume, aumento da pressão, né? Diminuição do ADH. Então, eliminação de água aqui pela urina. Na relação da aldosterona, né? Então, nós vamos ter apenas esse hormônio aqui regulando a quantidade de sangue de sódio no sangue aqui. Especificamente, nessa dieta salgada, não preciso de mais sódio, então não vou ter ação direta. Diminuição do sódio no sangue, né? Acontece, agora sim, aumento da aldosterona, que aumenta a reabsorção do sódio, né? no filtrado glomerular, com isso a reposição específica. Bom, tudo bem? Outro item. Sistema nervoso simpático. O simpático, sistema nervoso autônomo, vamos colocar dessa forma. O sistema nervoso autônomo, com relação à filtração renal, a sua atividade efetiva é o sistema simpático, né? Então, eu não tenho aqui diretamente uma relação do parasimpático. O parasimpático praticamente não tem efeito sobre essa relação da filtração renal. Então, o que eu tenho é, aumenta a estimulação simpática ou reduz a estimulação simpática. Então, nós sabemos que quando existe aumento da estimulação simpática, automaticamente nós vamos ter aqui, né, uma redução desse volume vascular. Então, o que acontece aqui quando tem estimulação simpática? Então, ocorre uma redução do fluxo plasmático renal e da filtração glomerular, né? Vai acontecer aumento da reabsorção tubular proximal de sódio, e aumento da secreção de renina. Então, nós vamos ter aqui o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Se houver inibição simpática, né, então o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento do volume vascular. Eu tenho um aumento do fluxo plasmático renal, né, diminuição da reabsorção de sódio e, com certeza, aí uma redução dos níveis de secreção de renina, que foi o que nós vimos agora mesmo, né, só que agora detalhando a estimulação simpática e inibição simpática. Foi falado naquele circuito, onde tinha um aumento do volume e a diminuição do volume sanguíneo. Então, isso a gente tem que gravar bastante. Olha, conciliando aqui alguns detalhes que nós já falamos, vamos pensar da seguinte forma, né? Então, existe aqui uma diminuição da pressão sanguínea. Então, se a pressão sanguínea diminuiu, eu tenho duas vias de ação, né? Então, vamos pensar o seguinte, uma via mediada pelo sistema nervoso, né, autônomo, que é o simpático, a outra via por ações aqui específicas renais, né? Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho diminuição da pressão sanguínea, com certeza eu tenho redução do fluxo sanguíneo renal e diminuição da taxa de filtração glomerular. Se eu tenho essas duas ações, o fluxo sanguíneo renal diminuído, diminui a pressão sobre os osmos receptores, né?
Então, diminui a pressão sobre os vasoreceptores, o que diminui exatamente a interpretação da pressão sobre os receptores. Então, o que acontece? Ocorre liberação de renina. A renina, ela vai ser convertida, né, por meio do angiotensogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, lá no pulmão, vai ser transformado em angiotensina 2. Beleza. Então, até aqui, nós seguimos um caminho. A angiotensina 2, ela vai ser obtida por meio das enzimas conversoras de angiotensina que ocorrem, né, especificamente nos pneumócitos. Seguindo a mesma linha, quando ocorre a diminuição da taxa de filtração glomerular, automaticamente eu tenho que aumentar a retenção de água e de sódio, porque se está aumentando a taxa, está diminuindo a taxa de filtração, é porque diminuiu o fluxo sanguíneo renal. Se diminuir a pressão, muito provavelmente eu estou perdendo líquido. Então, aumenta a retenção de água. Juntamente aqui com a sinalização da angiotensina 2, o que vai acontecer? A angiotensina 2, ela sinaliza para a liberação da aldosterona, né? A aldosterona também ajuda no aumento da retenção de água e com isso aqui eu aumento o volume sanguíneo. Esse aumento de volume sanguíneo, né, nos dá aqui um aumento do débito cardíaco. Simultaneamente, por uma outra via, que é a via simpática, quando a pressão diminuiu, simultaneamente aumentou a atividade simpática, né? Esse aumento da atividade simpática, ele aumenta a atividade dos receptores beta-adrenérgicos do coração, então isso faz com que ocorra um aumento da frequência cardíaca, né? E também nós vamos ter atividades da musculatura lisa, especificamente uma vasoconstrição, o que faz com que aumente a pressão sobre os vasos. Fora essa relação, no próprio coração, não está aqui nesse modelo, nós vamos ter os vasoreceptores, que também vão sinalizar para que resulte aqui nesse aumento do volume sanguíneo. Então, eu tenho aqui um aumento da resistência periférica, as outras sinalizações levam ao aumento do débito cardíaco, e aí eu tenho uma correção da pressão. Então, a pressão que estava reduzida, agora ela tem um aumento, estabelecendo uma forma, um comportamento para trazer a pressão, né, novamente, a pressão arterial, dentro dos valores fisiológicos. Ok? Bom, vasopressina, já que nós estamos falando aqui embaixo, né, de aumento da retenção de água, como que aconteceu esse aumento da retenção de água aqui? Então, a DH. Como que funciona a DH? A DH, por meio aqui também de vasoreceptores, nós temos inúmeros vasoreceptores, nós já mostramos aqui para vocês, né? Esses vasoreceptores, eles captam essas informações específicas do volume, né? Vão chegar no sistema nervoso central pelo centro vasomotor e vão diretamente lá para os osmoreceptores, né? E o centro paraventricular e o centro supraóptico. Uma vez que essas mensurações são feitas, vai ser determinado, mediante a captação, né, que ocorre a diminuição do volume de água, a liberação do ADH. E aí o DH, então, vai cumprir com as suas ações específicas, que é fazer o quê? Aumento da reabsorção de água. Então, uma vez que o ADH ele foi liberado lá pelo hipotálamo, na hipófise posterior, esse ADH ele vai agir aqui nos túbulos dos coletores, fazendo reabsorção de água e mantendo essa água dentro do organismo, não deixando que ela saia, né, para que se forme especificamente a urina. Aí o que nós vamos ter? Na presença do ADH, ocorre uma alteração osmótica no túbulo coletor. E essa alteração osmótica faz um equilíbrio, né? Então, eu tenho um equilíbrio do fluido luminal com o interstício cortical. Aqui eu tenho um equilíbrio do fluido luminal com o interstício medular externo, que é aquele slide que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que dividia exatamente o interstício cortical, a medula externa e a medula interna. E, novamente, eu tenho um equilíbrio específico entre o fluido luminal, que é o conteúdo dentro do coletor, né, com o interstício interno. Esse equilíbrio, ele nos leva exatamente à reabsorção. Então, na presença do hormônio antidiurético, essa água está agora
osmoticamente equilibrada, ela vai ser reabsorvida. E aí, então, a urina vai ser concentrada. Por quê? Uma quantidade menor de água vai ser eliminada. Então, eu tenho urina concentrada. Agora, sem o ADH, o que vai acontecer? Ó? Não tem reabsorção de água, porque agora não tem aquele equilíbrio, osmoticamente existe a diferenciação, né, onde permite um deslocamento do líquido no sentido, né, proximal distal, para que esse conteúdo ele chegue no ureter e do ureter ele vá para a bexiga. Então, agora, aqui vai acontecer exatamente a eliminação de água aqui para dentro de um contexto aí, fisiológico, sem a necessidade de reabsorção. Então, a urina ela vai estar diluída aí nesse contexto. Bom, resumindo, então, o hormônio antidiurético atua nos túbulos renais, vai provocar aumento da reabsorção de água. Então, você tem ingestão de pouca água, aumento do ADH, aumento da reabsorção de água nos túbulos para o sangue, né? Diminuição do volume da urina concentrada. Então, eu posso corrigir isso fazendo o inverso, né? Então, tem lá ingestão de mais água, aqui está muita água, diminui o ADH, vai ocorrer, já que eu tenho bastante água, ADH, ele basicamente deixa de ser ativado, né? Então não tem mais reabsorção nos túbulos, aumento do volume de urina diluída, então permite maior saída, tá? Então esse é o equilíbrio especificamente feito pelo ADH. E só lembrando vocês aí que o álcool, né, ele inibe a ação do ADH, então isso pode colaborar com o aumento da diurese. Por último, nós temos o peptídeo natriurético atrial. Então, é liberado, né? Produzido e liberado pelas células cardíacas, e também ele vai ser liberado quando o volume de sangue ele aumenta lá no coração. Então, o que acontece? Se ele aumenta, né? Nós temos uma relação direta com, novamente, a quantidade de líquido. Se esse volume está aumentado, a filtração glomerular vai estar aumentada também. Porque você tem maior quantidade de líquido no todo, sobre o fluxo sanguíneo renal também ele vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento do volume e eu preciso diminuir. Então, a liberação do peptídeo natriurético atrial ele vai ter correlação direta, que uma vez liberado, né, eu vou perder água e eu vou perder cloreto de sódio. Então, eu perco sal e perco água. E aí, logicamente, ocorre uma normalização com redução do volume, né? Então, basicamente, nós vamos observar que quando essas câmaras cardíacas elas aumentam a sua tensão, além de um ponto adequado, então esse peptídeo ele vai ser liberado fazendo a seguinte ação. Então, vamos supor, aumentou o volume, então aumenta a tensão na parede dos átrios, né? Aumentou a tensão na parede dos átrios, isso quer dizer que a pressão também aumenta. Então, liberação do fator natriurético atrial. O que acontece? Liberou o fator, automaticamente, né? O que vai acontecer? Diminui a reabsorção molar de sódio e, naturalmente, né, nós vamos ter um aumento da filtração glomerular. Isso faz com que haja aumento da excreção do sódio. Se aumenta o sódio, a excreção, né? Se aumenta a excreção do sódio, naturalmente aumenta a eliminação de água. Se aumenta a eliminação de água, reduz o volume sanguíneo. Então, uma forma de equilíbrio. O inverso, né, vai acontecer aqui no mesmo sentido. Aqui são assuntos para os próximos encontros. Alguma dúvida aí, pessoal? Todo mundo sobreviveu? Vocês podem falar, não paga para falar, hein? Não é proibido. Então, beleza. São 3 horas. Eu espero vocês